Olá, meninos, tudo bem? Hoje a nossa aula vai retratar um pouco sobre as emergências respiratórias e um pouquinho sobre o contexto que a gente está vivendo hoje de um paciente que chega grave para a gente na emergência com suspeita de coronavírus, ok? Então, geralmente o paciente, quando dá entrada na emergência para a gente com alguma alteração respiratória, alguma afecção respiratória, desconforto respiratório, de origem respiratória, né? Porque a gente não pode esquecer que o paciente que muitas vezes chega para a gente com desconforto respiratório pode ser consequência de uma alteração metabólica, de uma alteração neurológica, né? Agora, o paciente que chega para a gente na emergência com alteração respiratória, de origem respiratória, ele pode chegar com tosse, né? Ele pode chegar com dificuldade intensa para respirar, como ele pode chegar cianótico, certo? Ele pode chegar com cianose labial, ele pode chegar com cianose periférica. Então, esse paciente é o paciente que muitas vezes apresenta algum tipo de alteração nesse contexto aqui, né? Então, acho que vale a pena, né? Vocês sabem que eu faria isso em sala de aula, então acho que é importante a gente retomar um pouquinho a fisiologia do sistema respiratório. Então, lembrando que as vias aéreas superiores são essas que compreendem boca, nariz, laringe e faringe, né? Daqui para baixo são consideradas as VAIs, vias aéreas inferiores. Então, traqueia, brônquios, bronquíolos, alvéolos e os capilares, que são as estruturas que envolvem esses alvéolos e que permitem a troca gasosa. A troca gasosa acontece por um movimento químico que chama-se hematose, né? Então, meio menos concentrado, mais concentrado, e aí acontece a troca de CO2 por O2. O O2 que inalamos e o CO2 que exalamos, né? E exalamos o CO2 proveniente de todo o resíduo metabólico celular. Então, lembrando a importância, né, do músculo diafragmático, que é quem proporciona um movimento de inspiração com a elevação do diafragma e a expiração, que é com a depressão do diafragma. Tudo isso controlado pelo nosso sistema nervoso central, bulbo, onde ele permite o movimento desse músculo diafragmático, permitindo assim com que todo o movimento respiratório aconteça e que toda essa troca gasosa aconteça de uma maneira que a gente consiga manter o equilíbrio do paciente. Uma vez que esse paciente está com esse mecanismo todo insuficiente, a gente precisa proporcionar suporte para ele, né? Esse suporte vai ser não invasivo, quando eu só coloco uma máscara de oxigênio aqui e oferto oxigênio para ele, ou ele pode ser invasivo, quando eu introduzo um tubo até as vias aéreas inferiores e este tubo vai ventilar esse pulmão. Então, vai depender muito da causa do problema respiratório, de quem é meu paciente, e a gente vai ver isso hoje, ok? Então, geralmente quem chega na nossa emergência de maneira exacerbada é o nosso paciente crônico por bronquite, né? Ou o nosso paciente crônico por enfisema, ou o nosso paciente crônico por algum tipo de outra alteração respiratória que não consegue, vejam a cianose, né? Não consegue estabelecer uma troca gasosa adequada por conta de alguma alteração respiratória. E aí, na sala de emergência, a gente já chegou a ver em saúde do adulto os quadros clínicos que se agudizam, né? Então, uma DPOC agudizada, uma pneumonia agudizada. E agora, na aula de hoje, a intenção é discutir a síndrome do desconforto respiratório agudo, que a gente chama de SADRA. Porque é um tipo de insuficiência que ele se instala de uma hora para outra no paciente, né?
e que muitas vezes a gente não tem, no momento da chegada à emergência, a causa. Porque geralmente ele pode pegar pacientes que previamente eram sadios e desenvolver algum tipo de alteração que levou a esse quadro de emergência respiratória. Então, geralmente a gente tem um paciente que evolui para SADRA indo para ventilação mecânica. É um paciente que não consegue estabelecer essa fisiologia respiratória que a gente falou sem uma ventilação mecânica, sem um suporte mecânico para a ventilação. Então, ele faz uma lesão e um edema pulmonar importante, que não é cardiogênico, né? Ele faz uma hipoxemia que não melhora com oxigênio, não melhora, ela é refratária. Acontece, e a gente vai entender por quê, uma complacência, a redução da complacência pulmonar. Acontece um infiltrado nos pulmões, bilateral, e uma relação de O2 com fração de inspiração de oxigênio abaixo de 200. Então, a gente vai entender exatamente o que significa tudo isso. Então, os fatores que predispõem, né, uma SADRA. Então, pacientes que fazem broncoaspiração, pacientes que têm infecção pulmonar difusa, espalhada por todo o parênquima, pacientes que quase se afogaram, mas chegaram a engolir muita água e essa água acabou para o broncoaspiração, indo para o pulmão, e este resíduo que entrou no pulmão é capaz de promover toda essa alteração. Inalação de gases tóxicos, contusão pulmonar em algum acidente, aspiração de secreção gástrica, né, broncoaspiração, hipotensão ou choque. As causas indiretas, septicemia, que a gente vai discutir mais para frente hoje, falando um pouquinho de corona, politrauma, politransfusão, o paciente recebe muita transfusão de sangue, são os pacientes politransfundidos. Então, por algum motivo, esse paciente é recorrente de transfusão sanguínea. Isso pode levar a este problema. Pancreatite, embolia gordurosa, coagulação intravascular disseminada e intoxicação por drogas. Então, essas são um pouco das causas que a gente tem hoje que podem levar o paciente a ter SADRA. Então, o que acontece na SADRA? Independente da causa ser direta ou indireta, independente, meninos, nós temos uma lesão da membrana alvéolo-capilar. Então, aquela membrana que aconchega, né, que envolve tanto o alvéolo quanto o capilar, ela sofre uma lesão. Quando ela sofre essa lesão pelas causas diretas ou indiretas, certo? Quando ela sofre essa lesão, ocorre um extravasamento de líquido com teor extremamente proteico nos espaços intersticiais e alveolares. Com o extravasamento deste líquido rico em proteína, vai acontecer um estreitamento das pequenas vias aéreas. E aí, a complacência pulmonar reduz. Então, o paciente perde a capacidade de expansão pulmonar, ok? Porque a complacência pulmonar é reduzida. Consequência disso tudo, eu tenho uma diminuição na capacidade residual e funcional do pulmão de fazer a troca gasosa e, consequentemente, eu tenho uma hipoxemia grave e um aumento do trabalho respiratório. Esse aumento do trabalho respiratório é o sinal clínico que eu vejo quando meu paciente chega no serviço de emergência extremamente taquidispneico, fazendo cianose e até rebaixando o nível de consciência, certo? Tudo isso leva ao infiltrado inflamatório ou de sangue, ou por líquidos, desencadeando então a síndrome do desconforto respiratório agudo. Em algumas literaturas pode ser que vocês achem SARA, síndrome da angústia respiratória aguda. Não tem problema, é a mesma coisa. A literatura só mudou a nomenclatura, ok? Então, meninos, esse é o paciente que chega pra gente muitas vezes já tão rebaixado, que a gente não consegue nenhuma informação dele. Por quê? Porque é um paciente muitas vezes que estava em algum lugar e alguém, né, alguma pessoa próxima levou para a emergência ou ele conseguiu chegar na emergência sozinho.
A questão é que a gente não tem muita informação e a única coisa que a gente consegue observar é um paciente cianótico rebaixado, e cianose e rebaixamento do nível de consciência, ela pode ser condizente com qualquer alteração, né? Vocês hão de concordar comigo, desde uma AVE, né, até um trauma, até um aneurisma rompido. Então, eu não consigo fazer diagnóstico como eu consigo rapidamente de AVI por Cincinnati, ou de IAM, né, investigando uma dor anginosa. Eu não consigo fazer um diagnóstico tão rápido, cetoacidose ou EHH, perguntando se o meu paciente é diabético. Nesse caso, eu não consigo fazer um diagnóstico tão rápido. Não é algo que eu consigo fazer a ligação muito rápida, porque ele chega na minha emergência com um quadro de desconforto respiratório. A gente só consegue levantar, né, esse contexto todo com a imagem radiográfica, porque a clínica ela é muito condizente com qualquer alteração respiratória aguda, certo? Isso aqui vocês precisam saber, que é a fisiopatologia da SADRA, certo? Precisam saber que algo, né? Então, antes daqui, né? A causa. Então, aqui eu tenho algum fator que desenvolveu no meu paciente, tanto causa direta ou indireta, uma lesão da membrana alvéolo-capilar. Esta lesão promoveu o extravasamento de líquido para o interstício cheio de proteína. Este líquido vai reduzir a complacência e estreitar a via aérea, certo? Porque como que vai passar ar com tanto líquido? E isso diminui potencialmente a capacidade funcional do pulmão, levando o paciente para uma hipóxia e para uma insuficiência respiratória. E isso desencadeia todo o infiltrado de sangue de líquidos, levando o paciente à SADRA. Então, esse paciente chegou, ele necessita de um decúbito elevado, né? Então, aqui, achei interessante essa foto para mostrar para vocês que muitas vezes eu colocar meu paciente sem um suporte aqui nos membros inferiores não permite com que ele escorregue. Então, muitas vezes é importante colocar esse suporte para que o seu paciente não escorregue na cama. Você deixa ele em decúbito de 80 ou 90 graus, né? Pensando em 90 graus aqui. E de repente ele está escorregado. Então, se colocar uma base nos pés, ele não escorrega, né? Se seu paciente não tiver com rebaixamento do nível de consciência, dá para manter sentado. A troca gasosa vai ser mais eficaz. Porque não esqueça que eu tenho vários infiltrados aqui. E a posição 90 graus permite, pela lei da gravidade, que o líquido fique mais em base. Então, essa posição facilita a troca gasosa, certo? Imediatamente instalar o oxímetro de pulso. Imediatamente, dependente do modelo que eu tenha, eu preciso saber quanto esse meu paciente está conseguindo saturar diante do quadro respiratório que ele está me apresentando, certo? E monitorização multiparâmetros. Então, monitorar o nosso paciente. Por quê? Porque esse paciente, geralmente ele acomete pacientes previamente sadios, mas nada impede que meu paciente cardiopata, que meu paciente DPótico, que meu paciente renal, que meu paciente esteja sendo acometido por esse problema. Então, entendam que é uma situação que pode levar o meu paciente, teoricamente, ao paciente previamente sadio, mas a gente está tendo os pacientes comórbidos com corona que estão desenvolvendo SADRA. Então, entendam, eu preciso mapear o meu paciente com o maior número de informações que eu possa para conseguir, na sala de emergência, dar uma estrutura adequada para esse paciente. Ok? Então, a primeira coisa que a gente faz é um oxigênio, né, em máscara. Então, a importância da gente conseguir aplicar uma máscara de oxigenoterapia para esse paciente. Esse oxigênio, ele, de preferência, que tenha uma máscara não reinalante, né? Então, o oxigênio vem da minha parede, do meu torpedo, por essa extensão, fica concentrado aqui. Quando o meu paciente inala esse oxigênio, ele inala uma porcentagem muito maior. É bem diferente desse modelo aqui, que é uma máscara simples.
Essa máscara é com reservatório de oxigênio. Ela tem maior indicação num quadro assim, ok? Esta é uma máscara Venturi, né? Máscara Venturi tem esse dispositivo que quando eu conecto, né, nessa base e coloco esse chicote aqui neste bico, eu consigo aumentar a concentração de oxigênio para o meu paciente. Então, cada dispositivo desse tem uma concentração diferente de oxigênio. Não é que ele tenha uma concentração diferente de oxigênio, ele possibilita concentrações diferentes de oxigênio ao nosso paciente, ok? E esta é a máscara reinalante. Quando o paciente evolui para um desconforto respiratório intenso, que ele não consegue mais estabelecer a sua troca, e a gente consegue observar isso com rebaixamento do nível de consciência e cianose, nós usamos o ambu, ok? Então, o ambu permite essa ventilação ao nosso paciente de uma maneira que eu acople a máscara de maneira adequada usando as duas mãos. Então, 3 dedos eu fixo a máscara, eu seguro a via aérea aberta e com esses 2 dedos eu fixo a máscara no meu paciente, que a gente chama da técnica EC, ok? Então, se eu tiver com 2 pessoas, a segunda vai providenciar a ventilação pelo dispositivo. Se eu estiver sozinho, eu fixo com uma mão e com a outra eu vou fazer a ventilação. Lembrando que esta ventilação por esse dispositivo bolsa, válvula, máscara, bolsa, válvula, máscara, não precisa ser realizado com uma força muito grande de pressão. Por quê? Porque eu vou ventilar meu paciente no mesmo fluxo e velocidade que ele respiraria sozinho, ok? Então, esse aqui é o dispositivo, né? O ideal é que a máscara seja transparente e o corpo do ambu seja transparente para que a higiene seja adequada e que ele tenha uma estrutura que, quando o paciente encaixa a mão aqui nesse lugar, ele não precise fazer muita força, porque a gente nunca sabe o tempo que a gente vai ficar nessa manobra, ok? E é importantíssimo que tenha também reservatório de oxigênio. Pelo mesmo motivo, o oxigênio entra por aqui, se acumula aqui e quando eu ambuso, eu emito para o meu paciente uma concentração maior de oxigênio. Então, na sequência, existe a necessidade da intubação orotraqueal, ok? Então, essa aqui é uma lâmina de laringo, este é o cabo do laringo, onde o médico introduz, ele visualiza, né, a entrada que vai levar o cano para a traqueia, e aí ele introduz o tubo. E aí, a partir do momento que eu tenho esse paciente entubado, eu desconecto o ambu da máscara, conecto o ambu a este dispositivo aqui e começo a ventilar o meu paciente pelo tubo, ok? E aí, provavelmente meu paciente também esteja sobre manobra de reanimação cardíaca, então eu sincronizo a ventilação com a compressão cardíaca, ok? Então, esse é o nosso paciente entubado, certo? Nosso paciente entubado que apresenta aqui um catéter associado para aspiração, provavelmente, né? E aqui a gente tem o tubo e o tubo aqui conectado ao ventilador, ok? Meninos, vou pedir para vocês 2 minutinhos só para eu abrir a minha porta para o meu bebê ir lá fora fazer xixi, tá bom? Não posso parar a aula, porque se eu parar eu tenho que começar desde o começo. Então, enquanto isso, façam uma pausa também de 2 minutinhos, que a gente já volta. Só 1 minuto.
Prontinho, meninos, vamos continuar. Essas crianças. Ai, tô me arrumando aqui de novo. Muito bem. Então, até agora entenderam? Então, entendam o seguinte. Diante de uma situação onde meu paciente necessita de suporte ventilatório, eu preciso saber qual é a melhor opção que eu tenho para ele. Esta aqui, no caso de algumas emergências respiratórias, é a mais indicada, certo? Existem possibilidades da gente manter o paciente só com ventilação não invasiva, né? Máscara Venturi, máscara simples, máscara reinalante. O problema é que nem sempre o meu paciente responde bem a essa terapia. Então, eu preciso, na emergência, saber identificar precocemente qual é o momento de proporcionar para o meu paciente um conforto respiratório melhor, né? E a intubação eletiva, ela é fundamental para que eu evite o sofrimento respiratório, ok? Então, vamos entender um pouquinho como que a gente vai avaliar esse paciente. Então, esse paciente chega, a gente tenta levantar o máximo da história clínica, faz um rápido exame físico e pede exames laboratoriais. Lembrando que eu já coloquei o oxímetro, coloquei monitorização multiparâmetros e já acomodei esse paciente a 90 graus, ok? Lembrar, gente, que a gente também tem, dentro do cenário de emergência, as máscaras CPAP, né? Que ventila o paciente com pressão positiva. Esse CPAP hoje, só quem pode manipular é o fisioterapeuta ou o médico, ok? Então, imaginem vocês com carro, numa rodovia, a 200 por hora, e vocês colocam a cabeça para fora da janela e tentem respirar. A pressão que esse mecanismo faz é muito semelhante. Então, o paciente ele se agoniza muitas vezes, ele se sufoca com a ventilação que o CPAP produz. Mas, em alguns agravos respiratórios, é fundamental. Porque eu preciso abrir as vias aéreas inferiores para o oxigênio poder entrar. Certo? Principalmente em edema agudo de pulmão, que a gente já discutiu. Ok? Então, esse dispositivo eu só posso utilizar em pacientes conscientes. Paciente que começou a rebaixar nível de consciência eu não posso usar mais. Ok? Então, é exatamente essa sensação aqui quando uso esse CPAP. Os pacientes eles ficam extremamente incomodados e a sensação é de sufocamento, mas na verdade esse dispositivo tem a intenção de abrir via aérea, né, para poder facilitar então a troca gasosa. Então, sempre que a gente tiver um paciente com um quadro de insuficiência respiratória pulmonar aguda, né, então quais são os dados que a gente pode levantar? Então, nível de consciência rebaixando, ok? Dispneia moderada a intensa, frequência respiratória acima de 35 incursões por minuto. Então, é um paciente bem cansado. Saturação em queda, abaixo de 90%. E pode começar com 90%, mas vai abaixando, certo? Concentração de oxigênio menor, pressão de oxigênio menor do que 60 milímetros por mercúrio. Pressão de CO2 maior do que 50 e 55. Então, está entrando menos O2, saindo menos CO2. Cianose intensa, estado hemodinâmico extremamente instável, radiológico, eu tenho uma hiperdensidade intensa nos 2 pulmões, porque esse infiltrado ele se espalha, né, gente? Lembre que esse infiltrado aconteceu por conta do extravasamento de líquido que é cheio de proteína, que aconteceu lá atrás, de acordo com a causa dessa insuficiência respiratória, promoveu toda essa liberação de líquido, de uma cascata inflamatória, que libera este líquido inunda os pulmões, causando assim um infiltrado, diminuindo a densidade, a complacência pulmonar e dificultando a troca gasosa, ok? E eu tenho infiltrado no meu raio-x. E o pH
né, extremamente, ou ele pode estar abaixo de 7,35 ou acima de 7,45, ok? Então, primeira coisa que a gente precisa fazer é posicionar esse paciente de maneira adequada e promover exercícios respiratórios adequados, para que eu consiga promover a expansão pulmonar, né? Se meu paciente tiver com acúmulo de secreções pulmonares, que podem ser consequências desse infiltrado, eu preciso hidratar essa via aérea, né, umidificar ou nebulizar e promover exercícios respiratórios, que isso eu vou fazer junto com a fisioterapeuta, certo? Essa ação da fisioterapia, ok? Então, manter as vias aéreas pérvias é fundamental, posicionando o meu paciente e aspirando essas vias aéreas. Oxigenação dos tecidos, eu faço com oxigenoterapia. E estabeleço função cardiopulmonar, se necessário for, promovendo assim a reanimação cardiopulmonar. Ok? Então, minutinho. Desculpem. Sim, desculpem. Não dá para interromper o áudio. Vai, amado. Desculpem mesmo. Não é corona, tá, meninas? É só um resfriado, é só o espirro da manhã. Então vamos lá, são 6 horas da manhã nesse momento, ok? E tá uma manhãzinha bem geladinha, gostosa, então o espirro é só por isso. Graças a Deus, não tô resfriada. Continuemos. Então aqui a gente tem uma imagem radiográfica condizente com Sadra, né? Observem, toda a região pulmonar infiltrada, né? Você não tem área pulmonar que deveria estar aqui. Você não tem. Você tem uma ápice e o resto não existe, né? Opaco. Essa opacificidade se dá por o infiltrado que a gente já viu, ok? Olhem só, outras duas imagens, né? Então, percebam que é um paciente que, se a gente não intervir, a gente não consegue promover ventilação. Então, quando um paciente chega com essa imagem radiográfica, muitas vezes os médicos, quando a gente tem uma equipe médica boa na emergência, eu não preciso esperar meu paciente evoluir para a parada. Respiratória, né, cardiorrespiratória. Eu intubo esse paciente previamente para conseguir estabelecer uma troca gasosa efetiva. Porque, gente, o desconforto respiratório por muito tempo judia demais do paciente, né? Então, comecei a perceber uma Glasgow 10. Paciente desaturando o tempo todo, não estabelece uma saturação acima de 90%, é indicada a intubação precoce. Ok? Muito bem. Então, achei interessante a gente retratar um pouquinho do corona, né, na nossa aula de emergência respiratória, por todo o contexto que a gente está vivendo, né? Acho que a gente não pode ficar alheio a isso. Não sei se vocês já trabalharam, né, essa síndrome respiratória com algum professor, mas eu acho importante a gente fazer esse retrato, né? A gente está falando de um vírus que teve o seu início, né, na China, né? Pelo menos, não sei dizer o início do vírus, mas sim do acometimento ao ser humano, né? E de toda a assolação da humanidade que está acontecendo. A gente não tem histórias contundentes natural da doença. Então, a gente, quando vai pesquisar sobre fisiopatologia, história natural da doença do corona, a gente não tem informação científica concreta, porque a gente não sabe ainda, né? Essa história vai ser escrita ainda, né? O que se sabe é que ele é um vírus de alta transmissibilidade, que provoca uma síndrome respiratória aguda, que foi o que a gente acabou de discutir, que pode ter casos leves, que graças a Deus acomete, né, mais ou menos 80% dos casos, né? Mas que
nós também temos a porcentagem de casos muito graves. E a nossa grande preocupação com esses casos muito graves é da gente não ter suporte ventilatório para todo mundo, uma vez que a gente já entendeu que o nosso paciente precisa de ventilação mecânica. Porque a ação do vírus dentro dessa área pulmonar, ela impede uma troca gasosa de maneira espontânea, nos casos graves. Essa pandemia chegou no Brasil com uma história epidemiológica de acometimento, mas de pessoas de risco, né? Os idosos, os comórbidos, mas que nós estamos observando na nossa realidade brasileira uma epidemiologia diferente, né? Nós observamos aí uma epidemiologia que também está acometendo jovens saudáveis e está matando, certo? Então, é considerada o corona como uma zoonose. E o vírus é classificado, gente, como um beta-coronavírus. Ele tem o seu período de incubação é de 5 a 6 dias, podendo se estender até 14. E ele é envolvido, né, por uma estrutura gordurosa, o que facilita a sua remoção com água e sabão, né, das superfícies, da mão, enfim. Mas como ele tem uma alta taxa de transmissibilidade, a transmissão dele se faz de uma maneira muito rápida, que é o que a gente está vivenciando hoje, né? Então, o nosso grande problema não é apenas o tratar, é tratar em grande quantidade. Porque se tratando de um vírus que tem essa capacidade toda de transmissão rápida, nós temos uma dificuldade imensa de cuidar de todo mundo que vai precisar. Essa é a grande realidade, né? Então, quais são os sintomas? Então, nós temos febre, a fadiga, espirro, corrimento nasal, garganta pode estar inflamada, tosse, falta de ar, e essa falta de ar, ela é progressiva, ela vai aumentando. Eu posso ter diminuição de glóbulos brancos, então eu vou verificar no hemograma do meu paciente, né, uma leucopenia importante. Posso ter quadro de diarreia e meu paciente também, se já não tiver insuficiência renal, pode evoluir para insuficiência renal. Então, entendam a complexidade de tratar desse paciente. É um paciente que eu tenho que dar suporte ventilatório, circulatório e renal. Entendem a complexidade de atender esse paciente hoje na sala de emergência? Né? Porque a sala de emergência, eu não posso ter uma sala de emergência para um paciente desse, né? Então, se eu estou dentro de um ponto de atendimento, vamos pensar na nossa rede de atendimento. As unidades básicas estão fechadas. Então, ele vai chegar direto no pronto atendimento. Então, atendeu esse paciente, eu preciso transferir ele imediatamente para uma vaga de UTI. Eu não posso ficar com esse paciente exposto dentro de uma sala de emergência de uma UPA ou de uma UPH, transmitindo para todo mundo. E nós estamos tratando suspeitos, nós não estamos tratando pacientes que nós tenhamos certeza de que está com corona na hora que entra na nossa emergência. Por quê? Porque a gente não tem um teste rápido ainda. Então, diante da ausência do teste rápido, a equipe está verificando o sinal clínico, a ausculta respiratória e imagem radiográfica, porque a gente não tem o teste ainda. E nós estamos tratando e mantendo esse paciente em isolamento sem resultado do exame. E muitos pacientes estão indo a óbito sem resultado do exame. As famílias estão enterrando sem resultado de exame ainda, né? Então, 59% dos pacientes apresentam alterações radiológicas, né, que consiste em 20% vidro fosco na região periférica, infiltrados em flocos em 28%, em flocos bilaterais 36% e com infiltrado intersticial em 4,4%. Destes, 10 a 15% vão precisar ficar na UTI. E aí a gente esbarra num problema sério no nosso país e no mundo, né? Não é nada que a gente está vendo só no Brasil. A gente está vendo no mundo. Não existe leito de UTI para uma pandemia. Principalmente quando eu preciso especificamente de suporte ventilatório, porque eu não tenho ventilador para todo mundo. E aí a gente resolve como esse problema? Não se expondo à contaminação, gente.
Porque a gente não vai dar conta de atender todo mundo que precisa de suporte. Porque é um vírus que tem uma disseminação, além de transmissão, dentro da árvore brônquica, uma disseminação extremamente agressiva. E se eu não tenho um paciente com uma estrutura saudável, ele assola o paciente. Mas na nossa epidemiologia brasileira, a gente já está vendo pacientes saudáveis que estão evoluindo a óbito. Então, existem alguns estudiosos, se vocês quiserem eu compartilho com vocês no grupo, me peçam, tá? Porque eu não vou lembrar de fazer isso depois. Uma entrevista de um pesquisador extremamente renomado no Roda Viva, que ele é claro quando ele fala sobre a mutação viral. Né? O vírus que assolou a China não é o mesmo que está aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente já está com vírus com outras características celulares. E o que se levanta, né, em relação a isso é algo implantado por alguém, geneticamente transformado para realmente matar a população, tal. Esse pesquisador fala que numa lâmina, né, a leitura desse vírus, ele não tem cicatriz, então reduz quase para zero a possibilidade de algo pré-fabricado para assolar a humanidade. Sabe? Então, a gente está falando de e a gente está falando também de uma capacidade viral absurda desse vírus, né? Nós já tivemos afecções por outros tipos de corona, mas esse em específico é extremamente agressivo, extremamente transmissível, né? Então, critérios para encaminhar um paciente para UTI, né? Porque nós teremos muitos pacientes internando, já estamos tendo, com suspeita de corona, e eles estão ficando em enfermarias, isolados, obviamente, mas não precisam de suporte de UTI. Quem é meu paciente que precisa ir para UTI? Aquele que está com uma frequência acima de 24, né? Que dessatura em ar ambiente e necessita de oxigênio. E aí, meninos, uma característica que a gente conheceu do corona. A oxigenação para esse paciente tem que ser de baixo fluxo. Eu não posso colocar alto fluxo em um paciente com suspeita de corona. Então, eu não posso colocar mais do que 5 litros por minuto para esse paciente. Eu não posso usar máscara Venturi, que foi aquela máscara que eu mostrei para vocês, com várias pecinhas coloridas que aumenta a concentração de oferta. Eu não posso usar CPAP, que é aquela máscara que eu falei para vocês que é condizente com um carro em alta velocidade e a gente saindo para fora do carro. Não posso, ok? Por quê? Porque eu permito a saída, produção de aerossóis. E essa produção de aerossóis permite a transmissão em alta escala de quem está atendendo esse paciente. Então, deve-se evitar o catéter de alto fluxo ou máscara Venturi, que foi o que eu falei para vocês. Deve-se evitar ambu. Eu não posso ventilar meu paciente com ambu, porque eu aumento a liberação de gotículas sendo eliminadas no ar ambiente. Olhem só o tamanho do problema. Então, se eu tenho um paciente que eu estou observando que está rebaixando muito rápido, é intubação. Eu não ventilo ele com ambu. Isso ficou claro para vocês? Muito bem. O paciente deve ser mantido com o fluxo de oxigênio mais baixo possível para manter a sua saturação acima de 93. Ok? É claro, não estou conseguindo intubação. Então, em vários cursos que a gente está tendo, a falha é muito clara, é intubação precoce. Intubação precoce. Porque uma vez que eu introduzi um tubo nessa via aérea, gente, se todo o mecanismo for fechado, eu impeço a liberação de qualquer tipo de secreção orofaríngea desse paciente. Certo? Então, olhem a imagem tomográfica de um paciente com corona. Olhem o estardalhaço que faz numa área pulmonar. Essa, me permitam voltar, é esse infiltrado floconoso que foi falado aqui. Ó, flocos espalhados por toda a extensão pulmonar. E áreas com infiltrado.
Percebe? Como que eu restabeleço uma função pulmonar, sendo que o tratamento para este vírus não foi ainda descoberto? Entendam a dimensão do problema. Vocês, como futuros enfermeiros e profissionais da saúde, precisam entender a problemática. Então, não é momento das pessoas saírem de casa, né? A gente está no momento que a gente está chegando na nossa semana epidemiológica de maior pico. E o nosso grande receio é que o nosso pico não caia, porque as pessoas estão voltando para a rua. Os mercados estão cheios, as praças cheias. Esses dias, essa semana, eu estava voltando para casa, era comecinho de noite, a praça de Votorantim, gente, cheia de criança brincando, cheia de adulto brincando, correndo, exercitando. Então, assim, as pessoas estão perdendo medo. Parece que enquanto não morre ninguém de muito perto, não conscientiza. Se as pessoas começarem a sair para fora de casa, a gente vai ter um platô da nossa curva. Ela não vai cair, ela vai se manter. E as pessoas vão morrer de uma maneira rápida e absurda, porque a gente não vai ter como tratar. Porque para tratar de um paciente desse, a gente precisa de ventilador mecânico e a gente não tem. Né? A gente está falando disso, de suporte. Fora o que essa doença faz. Né? Por conta de todo esse processo inflamatório, o paciente para por choque cardiogênico. Ele faz sepse e para por choque cardiogênico. Porque o coração não consegue sustentar. E por que primariamente acomete mais os comórbidos? Porque o comórbido já não tem função cardiovascular preservada. Então a gente está falando deste problema, que a população ainda não se conscientizou. Infelizmente. Nós só não tivemos ainda o pico porque a gente fez quarentena precoce. Isso foi fantástico. Mas se a gente sair precocemente da quarentena, nós não sabemos como vamos cuidar de todos os pacientes que precisarem. Então, retomando a explicação da intubação, né? Que a intubação, ela se dá, é necessário que aconteça de maneira precoce, né? Então, o movimento para intubar esse paciente tem que ser todo orquestrado com barreiras de proteção. Então, o profissional ele tem que estar com todos os EPIs necessários, todos, meninos. Então, na nossa sala de emergência hoje, a gente tem que deixar todo esse material. Avental impermeável, óculos, capacete, gorro, luvas, obviamente, né? Então, toda a barreira de proteção. Para que quando eu entubar esse paciente, nenhum fluido venha para meio externo, com uma velocidade que possa comprometer o ambiente que meu paciente está. Então, intubou, conecta o ventilador aqui. Ok? Conecta imediatamente para impedir qualquer aerosol, gotícula, né? Ou material de aerossóis saia para o meio externo e comprometa a contaminação do ambiente. Certo? Então, uma das maneiras que a gente já utiliza há algum tempo, mas agora se intensifica, é o filtro. Esse filtro ele é conectado tanto no tubo quanto no ventilador. E o ar que vem do ventilador passa por esse filtro, ele serve também como umidificador do ar e também como uma barreira de proteção. Uma barreira mesmo, né, dos fluidos deste tubo. Esse mecanismo de aspiração é de sistema fechado. Então, para aspirar o meu paciente dos fluidos que ele provavelmente desenvolva, né, para não obstruir esse tubo, né, para não fazer rolha, que a gente chama, nós usamos um mecanismo fechado. Então, eu acoplo esse mecanismo ao tubo, né, a gente tem o acoplamento aqui, e aí tá vendo aqui tem um plástico que envolve o catéter de aspiração, e aí eu vou introduzindo o catéter de aspiração por toda a extensão do tubo, sem pôr a mão no catéter e sem desconectar meu paciente do tubo. Certo? Para impedir que qualquer ar saia deste tubo contaminado para o meio externo. Então, são mecanismos que estão sendo utilizados nos cenários de emergência
para impedir a contaminação do profissional, para impedir a assolação da transmissão. A grande questão é que a nossa preocupação hoje é saber até quando a gente vai ter equipamento de proteção individual para proteger todos os profissionais no cuidado desses pacientes, né? Então, não adianta o movimento dos profissionais da saúde e uma exposição desses profissionais para cuidar do outro, enquanto a população está sambando na cara do vírus. Porque isso já foi falado, isso já está sendo visto em outros países. Pelo amor de Deus. Quando as pessoas vão se conscientizar do tamanho do problema que a gente está enfrentando. Será que a gente vai ter que passar pela experiência do Equador de deixar corpo no meio da rua? Porque a gente não vai ter onde enterrar? Então, a gente precisa se conscientizar. O negócio é sério demais, né? E o atendimento desse paciente, gente, como eu falei para vocês, né? A gente está atendendo como suspeita. Muitas vezes, durante a internação dele em UTI, sai o resultado, mas o tempo de resposta está demorando demais, por conta de todo o contexto de demanda, né? Quando a gente tem muita demanda de exame, o resultado demora demais para sair, né? Enfim. Meninos, é isso. Desculpem as paradas, os espirros, as pausas para abrir para as crianças irem lá para o quintal fazer xixi. Agora 2 estão aqui deitadas em mim. A coisa mais gostosa do universo. Estão aqui, enfiadas na minha perna. E o grandão deve estar lá fora. Meninos, espero que a aula tenha sido esclarecedora. Eu fico à disposição de vocês. Eu acho que é bem bacana vocês assistirem essa aula, que eu coloco como suplemento da nossa aula hoje, assistir essa entrevista, para vocês terem mais material para a construção do mapa, sabe? Eu acho que é importante essa pesquisa para que vocês possam construir um mapa mais palpável e mais com mais conteúdo, né? Um mapa mais gordinho, um mapa mais recheado, ok? Então, um beijo grande para vocês e boa semana.